Olá e bem-vindos ao Talvez o Contrário Seja o Mesmo, um podcast semanal com Tiago Gonçalves e José Maria Betancourt. Esta semana vamos voltar a discutir os triunfos, as barracadas e as fantochadas da semana. Esta semana também com um genérico à boleia de Manuel João Vieira e Flávio Torres. Tiago, estás preparado? Estou sim, senhor. Então vamos a isso. Tenho narinas de cocaína, tenho artérias de heroína, tenho os pulmões feitos de haxixe. Eu sou um gajo muito fixe. Quer mais? Mais um bocadinho? Tenho pança de Estou a falar uma ficha, mas faz. superboc. O fígado é do capitão Haddock. Tenho cabeça de melão e hálito de cagalhão. Parte B. Gosto de ouvir cantar o hino. O meu avô era campino. Gosto de sandes de pepino e de rabinho de menino. Tenho narinas de cocaína, tenho artérias de heroína. Muito bem, vamos avançar sem perder mais tempo para os triunfos da semana. Esta semana começo eu, está bem, Tiago? Força. Eu selecionei para triunfo da semana a notícia do Público que diz que Ventura diz que sondagem online lhe dá a vitória no debate com Seguro. É falso, diz a notícia. Eu vi o debate, eu acho que Ventura está desesperado e isso nota-se. Nós já tínhamos no rescaldo das autárquicas, no fundo, previsto que isto poderia ser um cenário. Eu vi o debate e de facto fica claro que Ventura não deixa ninguém falar, mas por outro lado também não diz nada de novo, não é? Sim, não. Um, ele repete a mesma cassete intensamente, ininterruptamente, e está a repeti-la há demasiado tempo. Repara, num curto espaço de tempo, não é? Nós tivemos esta cassete a ser transmitida nas legislativas, nas autárquicas, agora nas presidenciais. Acho É que verdade. estamos todos a ficar Saturados. saturados, a ficar cansados. E por isso, e repara, nós vamos ter debates até ao Natal, portanto, até ao Natal nós vamos estar a ouvir esta cassete riscada. E por isso, eu decidi criar um bingo. O bingo, o bingo do Ventura. Não sei se consegues ver bem. O bingo do Sim. Ventura. Logo no primeiro debate com o António José Seguro, eu consegui fazer 7 linhas e um bingo. O que não foi mau. Não foi mau. Não consegui fazer mais bingo por causa do melhoral, porque o Ventura só receitou o melhoral uma vez ao António José Seguro. Que Posso que talvez significa... só um. Só um melhoral Não, chega, talvez. provavelmente está em boa forma o António Sim, José Seguro, não sim, é? sim, sim. Ahm, Quem está a ganhar até agora é a conversa da treta. Conversa da treta, 11 vezes disse Ventura no debate. Epá, mas Zé, nós também temos que relativizar, porque a conversa da treta foi uma peça de teatro muito boa que deu na Verdade, SIC. Pá, e verdade, acho que ele está a fazer só publicidade a isso, porque verdade. realmente, quem quiser ver realmente alta qualidade, vê aquela peça. Portanto, acho É que é isso que ele verdade. está a tentar fazer. Mas atenção que ele, por vezes diz conversa da treta, mas já evoluiu também para conversa da chacha. Ah, Aliás, pronto, eu tive é a dificuldades sequela. em perceber como é que se escreveria chacha no bingo. Escrevi com 2x e 2as. Eu não sei se chacha é uma palavra que se coadune com um português de bem. O que é que tu achas? Eu Eh, acho que é dúbio. É No mínimo dúbio, é não é? dúbio. No mínimo é Tenho, dúbio. tenho dúvidas. Pronto. Olha, eu deixo. Vou estar a acompanhar os debates até ao Natal com este bingo. Partilho com quem quiser, contigo, com os nossos ouvintes. Se calhar até o partilho com os jornalistas e os demais candidatos presidenciais, para eles se poderem entreter a jogar ao bingo nos debates, como o Ventura não deixa ninguém falar, Por pelo acaso. menos. Os Por outros ac... podiam jogar ao bingo, não é? Hum, E o líder da extrema-direita lá ficará a falar sozinha, a ouvir o seu pseudo-brilhantismo, a eu acho que ficar era. deslumbrado consigo próprio, com um discurso que no fundo é esta É cassete isso. riscada que já Eu, ouvimos várias vezes. eu acho que eles podiam até. Era interessante fazer isto, já que vamos ter 28 debates. É interessante se fazer uma análise de. Pegando no bingo, depois temos de definir quais são os prémios do bingo, né? Que isto não é, tem que haver prémio, né? Mas definir, ver para todos os participantes dos debates quais são as palavras mais repetidas e ideias mais repetidas. Até porque eu acho que, eu não sei, eu até agora consegui ver os três debates Três. que houve até agora. hum,
E eu acho que há aqui uma confusão entre presidenciais e legislativas. Eu continuo a achar que quem vai para ou este, pelo menos os candidatos que temos até agora, talvez aqueles que eu vi mais, que têm mais uma postura à Presidente da República, talvez foi o António José Seguro e talvez o Gouveia Melo. É aquilo que eu vi. Mas relativamente a este debate, como estavas a dizer, epá, é assim, não há nada. Não há nada de. Eu até tenho que louvar, que eu não sou particularmente fã do António José Seguro, mas eu tenho que louvar a postura. Que aquilo, sim, é uma postura que se deve ter para um Presidente da República. Se depois concordamos com as ideias que são ditas ou não, é outra coisa. Mas estou a falar só da postura. O André Ventura, ele debate como se estivesse a candidatar-se para uma Câmara, como para o Governo, como para o Presidente da República. E nós não podemos ter um Presidente da República que por alto por decisão, por uma decisão qualquer que tenha pensado, a insultar outro presidente de outro país só porque sim. Só porque sim. E eu acho que as pessoas, quando têm que votar, têm que perceber que o Presidente da República tem que ser uma pessoa ponderada, tem que ser uma pessoa agregadora e não pode ser uma pessoa de facção ou uma pessoa que tem uma ideologia tão vincada que vai tentar mudar a nossa arquitetura de poder. Portanto, ainda temos muito debates pela frente, portanto, vamos ver. É interessante tu dizeres isso do agregadora, porque eu tinha aqui queria deixar uma nota mais séria também sobre o debate e não só a questão do bingo. Eu acho que António José Seguro ganha o debate, mas mais importante do que isso, eu acho que ele se está a conseguir posicionar como um bom candidato à presidência da República. E tem que ver com ele estar a conseguir transportar essa ideia de uma imagem e até de uma mensagem, se bem que até agora mais imagem, uma imagem agregadora, uma imagem conciliadora, uma imagem de união, Exatamente. que é até mais relevante, mais importante em contraponto com os outros candidatos, porque até agora eu acho que os outros candidatos têm tido alguma dificuldade em se distanciar desta ideia de divisão, de confronto, de luta entre partes dos eleitorados, até porque, pronto, há muitas candidaturas, não é? Portanto, é próprio desta eleição esta divisão. Acho que até agora o Marcos Mendes continua muito preso à ideia de um candidato do governo, até em certa medida um candidato do sistema, não é? Sim, sim. O Coutinho de Figueiredo apresenta-se como um candidato dos jovens contra os outros, dos mais afortunados contra os outros, até um candidato do Jet Set, não é? E o Almirante Gouveia e Melo apresenta-se como um candidato anti-partidos. E, portanto, o Seguro acho que tem conseguido tentar. transpor esta imagem de união. Claro que é Sim. assim, não une quem quer, une quem pode. Vamos ver se Seguro pode. Claro. Sim. Mas eu até agora tenho ficado bastante surpreendido com essa capacidade que o Seguro tem tido Sim. de ter uma imagem conciliadora e agregadora. Sim, eu gostava também de dizer que tenho gostado muito da evolução do Coutinho de Figueiredo, porque ele começou muito, muito, muito atrás. E segundo, vale o que vale as sondagens, vale o que valem, ele tem tido uma projeção e tem conseguido ganhar terreno para os candidatos que estão mais à frente. Acho que o Coutinho tem feito aí um bom trabalho. Relativamente ao debate dele com o Gouveia e Melo, eu fiquei um bocado. Olhei para os dois e pensei, bom, eu estou a ver uma reunião entre o Primeiro-Ministro, Coutinho de Figueiredo, e o Presidente da República, Gouveia e Melo. Por muito que o Coutinho possa, eu acredito que ele tem as ideias, eu acredito que ele tem visão para o futuro, porque acredito realmente que tem. Mas a Presidência da República não é lugar para o Coutinho de Figueiredo. Não é. Ele realmente é para executivo. É para executar. Não pode, não tem aquele perfil de. Ele é mais pessoa da ação. Não é de tentar com umas magistraturas de influências e falar com aquele e falar. Eu acho que ele é mais da ação. Mas queria só salientar isso porque acho que ele realmente tem feito uma boa campanha pela positiva e isso tem-se demonstrado nas sondagens. Muito bem. Avancemos para o teu triunfo. Qual é que sim. tu escolheste como triunfo da semana? Eu queria realçar aqui o meu triunfo porque foi feito recentemente. O Hospital de Gaia fez o primeiro implante de coração artificial naquela unidade hospitalar. Isto é, era uma utente de 69 anos que tem uma insuficiência cardíaca avançada e aí não era elegível para um transplante de coração. E este coração mecânico é uma prática cada vez mais recorrente. Cá em Portugal ainda está, pelo que eu percebi da notícia, ainda está um bocadinho
a arrancar, vá, por assim dizer, mas é uma prática cirúrgica que vai conceder ao utente uma qualidade de vida que nunca conseguiria ter com um transplante de coração. Vai poder carregar o coração ou as baterias do coração, se não estou em erro, é diário, mas vai permitir viver a vida e ganhar anos de vida e qualidade de vida que de outra forma não conseguia ter. E eu queria que trouxe este triunfo, porque mais uma vez é a tecnologia a funcionar para nós, não é a tecnologia contra nós, e também queria realçar que o nosso SNS recentemente tem estado sobre muito baixo de fogo com E todos os casos. foi uma semana difícil Foi uma semana, para o SNS. foi uma semana difícil e queria deixar também aqui esta boa notícia, esta boa prática, demonstrar mais uma vez que apesar do SNS ter os seus problemas, também consegue praticar e fazer operações extremamente avançadas, devolvendo qualidade de vida aos utentes. Queria só deixar aqui este triunfo para mim, toda a tecnologia que seja usada para melhorar a qualidade de vida das pessoas, nomeadamente a nível de saúde, como doenças complicadas, é de louvar e tem que ser sempre publicitado. Muito bem. Para a barracada, eu escolhi, acho que sem surpresa, a notícia que diz que a TAP e o grupo barraqueiro estão sob investigação e que o governo vê as buscas da Polícia Judiciária com normalidade. Ora, o governo vê estas buscas com normalidade e eu também. Se calhar vejo é com menos normalidade a reação do governo. Eu queria destacar que nós já falámos aqui da TAP e também já falámos aqui do Grupo Barraqueiro, na altura a propósito do TGV e do novo aeroporto. Foi no episódio 6 de 13 de setembro, que eu convido todos a irem ouvir e, portanto, não me quero alongar muito. Contudo, eu acho que a notícia é importante e é relevante para nós fazermos aqui, se calhar, uma revisão da matéria dada em relação à história, a esta história da TAP. Qual é a história da TAP, não é? Portanto, a TAP foi vendida em 2015 a dois capitalistas falidos, David Neilman e Humberto Pedrosa, do Grupo Barraqueiro, o segundo menos falido que o primeiro, mas mesmo assim pouco capitalizado. Como falidos estavam, o Neilman foi à Airbus e comprometeu a TAP com a compra de 53 aviões. E por isso a Airbus capitalizou a ele. Com esse dinheiro, o Neilman comprou a empresa. Já foi dito várias vezes, muitas pessoas têm dito que ele comprou o cão com o próprio pelo. Eu acho que não é bem assim, porque o cão, que neste caso é a TAP, já se tinha comprometido com a Airbus na compra de 10 aviões, não é? Essa compra foi cancelada, o que permitiu à Airbus vendê-los a outras companhias aéreas para um preço mais alto e, portanto, lucrar mais. E tudo isto resultou num prejuízo acumulado de 400 milhões de euros da TAP. Ora, nesta analogia do cão, não é? Quer dizer, não só o cão foi comprado com o próprio pelo, mas no fim veio um bocado careca, não é? E portanto eu acho que a analogia nem sequer é perfeita. Eu queria deixar 3 apontamentos sobre esta história. A primeira é para o PSD. A venda da TAP em 2015 foi assinada por um governo que já estava demitido do PSD, portanto o segundo governo de Pedro Passos Coelho, e foi assinado pelas mãos de Miguel Pinto Luz, na altura secretário de Estado. E, no fundo, o Miguel Pinto Luz o que fez foi assinar de cruz esta venda, porque ele não tinha participado, não tinha sido envolvido na negociação da venda da TAP. Contudo, nós também sabemos que o governo sabia já dos contornos em que o David Neilman tinha adquirido os fundos para a venda da TAP. Houve vários pareceres de escritórios de advogados que o confirmam. A pergunta que eu tenho, e eu quero utilizar esta notícia para nós pensarmos sobre o futuro, tal como fizemos no episódio 6, a pergunta que eu tenho para o PSD é se o PSD acha que é legítimo que uma pessoa que assina de cruz esta venda, até já tendo informação que ela poderia não estar imbuída de toda a legalidade, se esta pessoa que assinou este acordo em nome do Estado, volvidos 10 anos, seja agora Ministro das Infraestruturas com a tutela exatamente da mesma matéria. Será que nós podemos confiar nesta pessoa o processo de venda da empresa e a construção do novo aeroporto? Tenho dúvidas. Por outro lado, será que em 10 milhões de habitantes não há ninguém com mais idoneidade e currículo para o fazer?
tenho muitas dúvidas. A segunda nota que eu queria fazer era sobre o Grupo Barraqueiro. Eu já tinha também destacado que a relação entre o Grupo Barraqueiro e o Estado português começa em 1997 com a criação do Comboio da Ponte 25 de Abril. Exatamente. Portanto, o governo abriu um concurso internacional para a exploração desse comboio da ponte, impediu a CP de participar nesse concurso internacional e do resultado desse concurso internacional sai que o comboio vai ser explorado por um consórcio português chamado Fertagos, que era composto pela Mota-Engil e pelo Grupo Barraqueiro, dois grupos económicos que não tinham experiência no setor. Não tinham. Esta exploração, esta PPP, julgo que tenha sido uma das primeiras em Portugal, foi alvo de inúmeras investigações do Tribunal de Contas que mostraram que o Estado perdeu muito dinheiro nessa altura. Ora, passaram 15 anos e acontece o mesmo com a TAP. O Estado português volta a confiar uma empresa pública às mãos do Grupo Barraqueiro, que, mais uma vez, não tinha experiência nenhuma neste setor. Quer dizer, o cavalheiro Pedrosa nunca tinha gerido uma companhia aérea, nunca tinha gerido aviões. E agora, o que é mais importante olhando para o futuro? Quando o país se prepara para fazer o TGV, o Grupo Barraqueiro já criou uma nova subsidiária chamada B-Rail, que tem um nome muito moderno, muito cool, muito liberal. Adivinhe-se para quê? Não é? B-Rail, adivinhe-se para quê? Ora, vamos cometer o mesmo erro? Será que o Estado português, de 15 em 15 anos, tem que confiar alguma coisa ao Grupo Barraqueiro? Não há mais ninguém. E já agora, considerando que a família do Humberto Pedrosa é um dos maiores financiadores do Chega, o que é que tem a dizer André Ventura sobre esta bandalheira? Quer dizer, ninguém o ouve falar sobre isto. É ciganos, é melhoral, é Bangladeshis, é tudo. Mas sobre isto, bola. Não tem nada a dizer sobre a bandalheira em que está envolvido um dos seus maiores financiadores. Isso agora não convém, não é? Isso Não agora não convém, convém, não com convém. certeza. Mas eu queria dizer, eu só queria dizer que relativamente a isto, a TAP é o seguinte, mais uma vez, a justiça é notícia na minha opinião, Era o meu não, terceiro ponto, mas avança. desculpa, eu estava só a dizer porque epá, estes timings são, mais uma vez, são incríveis. Estes timings são incríveis. Quer dizer, sabe-se que o prazo para a entrega das propostas era até amanhã e a Uhum. notícia sai na terça. Quer dizer, o prazo está fixado há não sei quanto tempo e mais uma vez a investigação conclui-se ou se começa a fazer a constituição de arguídos 5 dias antes. Felizmente já vieram 3 propostas para cá. Agora, eu, na minha sincera e honesta opinião, tal como nós falámos até do Elevador da Glória, eu não gosto de que se haja logo caça às bruxas rapidamente. Eu prefiro 1000 vezes que se investigue. Se houver crime, se não houver crime, o que for, a justiça faça o que tiver que fazer, as pessoas sejam presas, não sejam presas, sejam despedidas, não sejam justiça. Agora, que isto não seja desculpa para impedir o processo de venda da TAP. Porque a primeira coisa que eu ouvi, e até no debate do António Filipe do António Filipe com o Marcos Mendes, foi logo das primeiras coisas que disse, que é parar com o processo de privatização da TAP. É assim, eu acho que uma coisa não invalida a outra. Se esta pessoa tem ou não tem as melhores condições, honestamente, neste ponto que nós estamos com a TAP, não interessa. Vendam. Vendam e empreendam. Não interessa. Vendam e empreendam porque a TAP agora apresentou os resultados. Tem bons resultados. Mas o Estado, nós temos todos meter na cabeça, o Estado não pode pôr dinheiro da TAP por regras de concorrência da União Europeia. Não pode. A TAP sem um financiador privado não se consegue desenvolver. Portanto, espero que isto não impeça, espero que não estejamos 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos a dizer que a privatização não devia ter acontecido porque afinal em 2015, atenção, em 2015, 10 anos, só voltou outra vez a notícia quando há um processo de privatização outra vez a tentar ser feito. Que é uma coincidência, mais uma vez, é uma coincidência, não sei. Portanto, a justiça tem que melhorar os seus prazos, a justiça tem que pensar um bocadinho melhor naquilo que está a querer fazer, da investigação que quer fazer, porque, honestamente, apesar de podem ter toda a razão, mas os timings são terríveis. Portanto, é só essa que eu queria deixar de fazer, é que não se impeça a privatização por isto, por favor. Vamos ao Ministério Público. Era exatamente isso que É. o meu terceiro ponto.
tudo isto foi denunciado por variadíssimas pessoas logo. 2022, pô, Fernando Santos. Espera lá, Desculpe. em 2014. Nessa Em altura já estavam a começar a fazer assim. 2014, não, repara, à cabeça, António Pedro Vasconcelos e a Associação Peça Palavra já salientavam em 2014 os contornos desta venda, já se sabia. Houve uma campanha chamada Não Tape os Olhos, que inclusive pois foi. contou Pois foi. com uma petição à Assembleia da República e uma queixa-crime ao Ministério Público. Queixa-crime que foi arquivada pelo Ministério Público em 2020. Em 2020. E agora vão repescar exatamente o mesmo conteúdo? Porquê? Mas, factos. como tu estavas a dizer, houve outras pessoas. Eu lembro-me, por exemplo, de um artigo no Público do Miguel Prata Roque, também em 2014 ou 2015, onde ele salientava, por exemplo, outro elemento de ilegalidade, de potencial ilegalidade nesta venda, que tinha que ver com o controle simulado do consórcio, porque tu tinhas a David Neilman detinha o controle do consórcio e depois da empresa, mas o Mário, como é que ele se chamava? Desculpa. Pedrosa? Não. O Pedrosa. Sim. É que detinha a maioria do capital do capital. consórcio. Portanto, isto também estava salientado, foi salientado pelo Miguel Prata Roque. E como tu estavas a dizer, em 2022 é um ministro da República, portanto, Faz a denúncia. que faz a denúncia que a venda de um ativo do Estado possa ter sido feita com a ilegalidade. Ora, isto não cabe na cabeça de um tinhoso. Em 2024, outro organismo do Estado, a Inspeção-Geral das Finanças, confirmou todas estas suspeitas num relatório. O Ministério Público age agora. Tanto tempo depois, porquê agora? Porquê 10 anos depois? É isso que está. Não é? O problema para mim do Ministério Público é que a mim começa-me a levantar. A atuação é sempre estranha. Eu pergunto-me assim: se esta notícia viria ao lume, se fosse outra cor de governo que estivesse lá, vinha agora, vinha ao timing. Para acaso, se esse outro cor de governo estivesse a privatizar, isto vinha ao público nestes termos? É que isto depois começa a levantar suspeições. Começa a levantar suspeitas desnecessárias. E não é caso Desnecessárias. único. E não é caso único, não é? E não vimos a notícia das escutas ao António Costa. António Costa, quer dizer, mas Quer como é dizer, que um isto primeiro-ministro está sob escuta não autorizada durante anos? E tens outros, tens o processo influencer. Repara uma coisa, Lucília Gago foi afastada de Procuradora-Geral da República e substituída por Amadeu Guerra exatamente para resolver estes problemas processuais e de organização do Ministério Público. E também numa tentativa de comunicar mais. O Ministério Público continua a não comunicar. O país está em alvoroço social em relação a esta matéria e todos os outros processos que envolvem primeiros-ministros em exercício, primeiros-ministros anteriores. Quer dizer, e ninguém comunica, ninguém explica. Mas quando o Amadeu Guerra vem explicar onde é que está o processo Spino Viva e a averiguação preventiva e tudo isso, vem falar em presentes de Natal. Presentes de Natal. Mas para quem? O Ministério Público anda a dar presentes de Natal a quem? A quem é que interessam estes presentes de Natal do Ministério Público? Que o Ministério Público tem para oferecer? Isto é forma de comunicar ao país? Não sei. Acho que nós precisamos realmente, a Justiça precisa de uma reforma muito, muito, muito séria. E é muito preciso séria coragem para... Muita coragem, porque assim, eu não... São demasiados casos, são demasiadas coisas e não está a beneficiar ninguém, porque neste caso, mais uma vez, o timing não faz sentido. Eu não acredito que, não quero acreditar que só naquela terça-feira, quando se foi fazer a investigação e se levou a PJ, só naquela terça-feira que havia disponibilidade para os agentes fazerem. Isto não... É que há um mau planeamento, não parece que às vezes estão a guardar as investigações para momentos críticos de decisão. É estranho. E espero que não. E claro que é assim. Eu não sou jurista, mas se demoram 10 anos a agir sobre uma coisa, sobre um potencial crime, um alegado crime, quer dizer, a probabilidade destas coisas todas, quer dizer, dos processos não serem levados até ao fim, das pessoas serem condenadas, é enorme, porque podem prescrever. Quer dizer, até isso é ridículo, não é? Bom, é uma barracada gigantesca.
Vamos à tua. Conta É lá, assim, qual é a tua barracada? eu trago uma barracada. Isto classificado é uma barracada porque gostava de falar um bocadinho do, do miúdo que teve os dedos amputados na escola de Sinfãs. Uhum. Este miúdo a mãe deste miúdo já tinha reportado que ele era vítima de bullying e ao tentar se defender, ao tentar se proteger, acabou por ficar com uma parte de 2 dedos apontada quando esteve a tentar esconder 2 ou 2 miúdos, ou que andavam atrás dele. E eu queria trazer esta barracada, porque pelo aquilo que eu percebi da notícia, e que a mãe do miúdo também explicou, a escola tratou isto como sendo um bocadinho, parece tratou com um bocadinho de displicência. Mas eu aqui gostava de levantar mais uma vez a questão da educação e da questão do bullying nas escolas, porque é muito fácil agora chegarmos aqui a isto e dizemos que, epá, a responsabilidade é da escola. Mas eu acho que isto tem que acabar. A responsabilidade é dos pais. A responsabilidade é dos pais destes miúdos. Eu não, porque o miúdo, a vítima, já tinha sofrido bullying, já tinha tido marcas. A mãe já tinha falado e eu gostava, acho que porque nós temos que, se as pessoas querem ser pais ou mães, têm que assumir a responsabilidade dos seus filhos. E não pode ser desculpa para dizer que os pais não têm tempo para o que é que as crianças estão a fazer, que os grupos onde estão inseridos. Não é desculpa. Eu acho que neste caso em específico, um, é uma vítima, vai ficar traumatizada para a vida toda, vai ficar com cicatrizes, tanto psicológicas como físicas, e tem que haver aqui uma atuação, uma investigação para dizer assim, concluiu que, qualquer forma, dizer assim, estes miúdos que praticaram este ato repetidamente, que culminou nisto, tiveram algum acompanhamento por parte dos pais para ver se evitavam ou mudavam estes comportamentos? Houve alguma atuação por parte da escola para ver se estes miúdos mudavam esta atitude? Ou melhor, estava toda a gente com conhecimento deste tipo de atitude por parte destes miúdos? Sim ou não? E daí começar a tirar responsabilidades. Porque assim, as crianças são responsabilidade dos pais. Dos pais. E são crianças de 9 anos. Portanto, isto não é para cadeia. Não se vai pôr crianças de 9 anos numa cadeia. Portanto, alguém vai ter que ser responsabilizado por isto e eu, na minha sincera honesta opinião, os pais de qualquer criança que pratique estes atos têm de começar a ser responsabilizados. Têm de ser. Porque senão isto não vai mudar. Os professores não têm autoridade para educar os miúdos na escola. Porque os pais também dizem que os professores não têm moral para estar a dar autoridade, para dar a ensinar aquilo que seja aos miúdos de valores. Então, se os professores não têm essa autoridade, são os pais. Então, os pais, quando isto acontece, têm de ser responsabilizados. Tem que ser. Isto é terrível. O miúdo é brasileiro. O nosso Ministro da Educação, ouvi há bocado, está a tomar toda a atenção a este caso, porque nós, é claro, temos relações internacionais que temos de tratar isto, mas não tem, aqui a questão não é se é brasileiro ou não. Para não virem depois todos os extremistas a dizer que nós só que tratamos dos outros e não tratamos de nós. Isto acontece com miúdos portugueses. Com miúdos portugueses. E não são portugueses de bem, são portugueses. Com S. E isto nós temos que tratar isto uma vez por todas. Portanto, qualquer pessoa que agora olhe para isto e comece com aquelas estupidezes do costume de que são todos imigrantes, tem que olhar que isto acontece, são portugueses a fazer a portugueses. Eu só queria deixar isto porque isto é uma barracada das piores. Porque isto não envolve milhões de euros. Claro, não tem aquelas headlights todos que agora vamos lá crucificar o ministro porque fez não sei o quê. Não, foi um miúdo que perdeu uma parte da mão. Num sítio que é suposto ser seguro, que é a escola. É a escola. E nós estamos a perder os nossos miúdos. Pá, estamos a perder. E queria só realçar isto porque é uma notícia que as pessoas têm que se revoltar com isto. Tem que ser. Absolutamente, eu subscrevo tudo o que tu disseste. É uma situação dramática, é terrível. Eu acho que só uma pessoa que tenha perdido todo o sentido de solidariedade e de empatia é que não sentiu a dor desta mãe e do filho dela Epá, a partir desta situação. Eu queria deixar dois apontamentos muito curtos a isto. Eu percebo o que tu dizes sobre a escola e sobre a responsabilização dos pais. Mas eu acho que é importante nós olharmos para como é que esta escola agiu, eh,
tal como a mãe, portanto, a Nívia Estevão, a descreve. Portanto, a escola fez 3 coisas. Em primeiro lugar, limpou tudo, não é? Portanto, limpou o local de um potencial crime. Eu não sei se Claro. isto não se coaduna, não se configura como um crime, não sei, não é? Portanto, e a escola decidiu limpar antes mesmo da mãe lá chegar para ir buscar a criança? Não percebo. Segundo, a mãe ainda estava no hospital com a criança a ser operada e a escola começa a fazer controle de danos, começa a ligar à mãe a dizer isto foi tudo uma brincadeira, a desvalorizar a situação, a fazer controle de danos. 2 dedos Inaceitável. uma parte de dedos amputados. Inaceitável, É. inaceitável. E 3, 2 dias depois estava a organizar uma festa na escola. Eu sinceramente, eu não sei, eu sei que tu não gostas de. E atenção, eu não tenho nenhum gosto em fazer críticas muito duras às pessoas, mas se isto tudo é verdade, quem quer que esteja a dirigir essa escola, quer dizer, não tem competência pedagógica para fazer Não tudo tem isto. competência pedagógica. Não tem competência pedagógica para estar a gerir uma escola. A segunda nota que eu queria deixar tem que ver com a polícia, porque esta mãe teve a coragem de ir à PSP apresentar queixa. E quando lhe foi perguntado porque é que ela achava que esta situação tinha acontecido, ela diz: porque nós somos novos, somos imigrantes, ele é negro, ele é gordo, não sei. E o PSP, a reação do PSP é dar um murro na mesa e dizer: eu não vou tolerar que você diga isso aqui. Aqui não há racismo, não há xenofobia, não vou tolerar. Se a escola está a dizer que foi um acidente, é porque foi um acidente. Ora, eu peço desculpa, mas o Estado português não se pode fazer representar por estas Não. pessoas. Não pode. Não pode, não É pode, não pode. isto, Isso é terrível. é mais do que terrível. Isto é aquilo que uma grande maioria das vítimas, por exemplo, de violência doméstica, O que isso acontece? ouvem em Portugal quando têm a coragem de pedir ajuda. Isto não pode continuar a acontecer. Não pode Isto é continuar a acontecer. aquilo que desincentiva as vítimas A de prestar violência queixas. doméstica e outros a apresentar queixa e a ter Claro, coragem para o fazê-lo. claro. E depois nós passamos o ano inteiro a lamentar-nos, não é? Com o número de crimes passionais e as suas vítimas. Sim, sim. Repara uma coisa, se nós continuarmos a ter pessoas destas à frente de organismos do Estado que devem zelar pela nossa segurança, não é só pela sensação de segurança, é pela nossa Nossa segurança. segurança, a A real. segurança real, se nós continuarmos a ter este tipo de pessoas com esta mentalidade à frente destes organismos públicos, e ainda mais da polícia, nós vamos continuar a ter vítimas de violência doméstica, mas vão aumentar. Vão E não é só aumentar. de violência doméstica, vítimas de racismo, de Sim, xenofobia, exatamente. os nossos jovens. Os Exatamente. nossos jovens. O racismo estrutural existe em Portugal. Existe, sim. A violência juvenil está a aumentar em Portugal. E o silêncio e a inação do Estado é cúmplice. Aliás, eu Completamente. diria mesmo que é uma forma de violência também. Completamente. E nós vamos chegar todos aqui à conclusão. Eu não lembro se nós naquele podcast nós fizemos sobre a educação. Eu acho que na altura disse isso. Nós vamos chegar aqui à conclusão que nós vamos ter que começar a pôr câmaras de filmar em todas as escolas. Falámos sobre isso. Eu Falamos, porque discordo aqui, e espero que não e- cheguemos lá, não é? mas nós vamos ter que começar a fazer. Se nós temos uma escola que diz que aquilo foi uma brincadeira que levou a que uma criança perdesse uma parte de 2 dedos da mão. Uma brincadeira, uma coisa leve, como jogar a bola. Se nós temos um PSP que diz que acredita na versão da escola, como é que nós salvaguardamos o bem-estar das crianças? Vigilância de 24 horas. Vigilância de 24 horas. Não Eu há. Não, começaria por substituir estes PSPs, sinceramente. pois, mas o problema de substituir os PSPs é que depois estamos a dizer que não conseguimos contratar mais PSPs, é que são mal pagos e depois não conseguimos lá pôr mais pessoas e depois é um rol. Depois começamos a entrar em discussões estruturais que depois não resolvem o problema na altura, são coisas assim de 10, 15, 20 anos e fica tudo na mesma. Isto é terrível, porque estas notícias têm saído, têm saído, têm saído, têm saído. Há mais, como tu disseste, mas eu não vejo uma preocupação geral. Eu não vejo algo assim, pá, os miúdos estão a ficar mais violentos, estão a ficar agressivos. Eu não vejo, porque a primeira coisa que, para quem nos estiver a ouvir isto, vai dizer aqui, os meus filhos são diferentes. Vai ser o primeiro pensamento, os meus filhos não fazem isto. Nunca irão fazer. Provavelmente os pais não conhecem os filhos. Há alguns, pelos vistos. Ahm,
avancemos então para as fantochadas. Eu, para a fantochada da semana, escolhi a visita do Cristiano Ronaldo à Casa Branca. Como não, não é? Deixa-me começar por dizer o óbvio. O Cristiano Ronaldo foi à Casa Branca, ou melhor, não foi à Casa Branca por ser português. O Cristiano Ronaldo não foi à Casa Branca por representar Portugal, por ser um orgulho da nação e um ídolo para 10 milhões de pessoas. O Cristiano Ronaldo foi à Casa Branca como embaixador de um projeto geopolítico e económico da Arábia Saudita. Aliás, Sim. não é coincidência que ele tenha ido exatamente no mesmo dia em que há uma visita de Estado da Arábia Saudita à Casa Branca. O Cristiano Ronaldo é uma ferramenta, é um instrumento de soft power, de relações públicas e até de relações internacionais, que visa legitimar este regime. E que regime é este? É um regime teocrático, é uma ditadura, é um regime onde se executam opositores, se executam jornalistas e onde se discriminam mulheres. Aliás, queria deixar aqui um apontamento que não é só o Cristiano Ronaldo que é um instrumento de legitimação deste regime, a sua esposa, Georgina Rodrigues, também. Sim, para mostrar uma imagem que é um país tolerante. Também. Agora, a questão é, nada disto tem que ver com Portugal. Nada disto tem que ver com os portugueses. Nada. Zero. Se verdadeira fantochada nesta notícia eu encontro, é a nossa reação emocional, e quando digo nossa, digo do povo português em geral, é esta notícia, sinceramente. Nós fomos entre uma revolta tumultuosa, não é, interior em relação a tudo isto, outros ficaram deprimidos por causa desta situação, porque viram o seu ídolo desiludiu-los, e houve até quem celebrasse este acontecimento. Repara, as pessoas, nós todos, olhamos para esta visita do Cristiano Ronaldo como se estivéssemos a ver um jogo da bola. Uns ficaram contentes e celebraram o golo, os outros ficaram muito tristes porque perderam. Quer dizer, será possível que o país viva nesta espécie de necessidade de se agarrar a celebridades e a ídolos para validar a nossa parca autoestima? É possível que nós façamos de um jogador da bola, do Cristiano Ronaldo ou de outro qualquer, uma muleta identitária do país? É do género. Eu acho mesmo que o problema aqui não é o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo representa-se a si próprio, os seus interesses, os interesses da sua família e quem lhe paga o cheque. Ponto final. Agora, o problema está em nós transformarmos um jogador da bola num substituto emocional das nossas falhas coletivas. Quer dizer, fazermos depender do Cristiano Ronaldo a nossa existência, a existência de Portugal no mapa. Quer dizer, não. Não. Eu acho que isto diz muito do estado da nação. Diz muito do estado da nação, do estado psicológico da nação portuguesa. Eu acho que diz muito e também, mais uma vez, a cobertura que foi dada a este caso parecia que, sei lá, tínhamos conseguido encontrar finalmente a cura para o cancro. Sim, chegámos à Lua outra vez. Chegámos à Lua, noticiários à espera, meteram os jornalistas à porta da Casa Branca, ou lá ao pé à espera que quando o Cristiano Ronaldo chegasse. E eu só a perguntar assim: vamos lá ver se nós nos entendemos. Ir à Casa Branca com este presidente dos Estados Unidos não tem nada de bom. Não tem nada de bom. Nós estamos a falar do mesmo presidente que quando estava lá o Sheikh da Arábia Saudita, disse que a ABC News era só false news, porque a jornalista fez uma pergunta mais assertiva ao Sheikh. O mesmo presidente que estava lá no avião no Air Force One no mesmo dia ou no dia anterior, mandou calar uma jornalista. Portanto, insultando-a. Insultando-a. Portanto, isto ir lá ir. E quando o Cristiano Ronaldo vem dizer que gosta de homens de ação e afins, é assim, eu não sei muito bem que tipo de homens de ação é que ele quer, porque ao longo da história nós sempre tivemos homens de ação que fizeram muitos problemas. Muitos mesmo. Portanto, eu não sei que tipo de ação é o que é. Agora, eu acho que concordo contigo, estar a tornar o Cristiano Ronaldo de algo que ele não é. Ele não representa Portugal. Ponto. Quem representa Portugal é o Presidente da República. Exatamente. É o Primeiro-Ministro. É o Presidente da Assembleia da República. Estes representam Portugal. Estes estão lá para isso. Agora, nós não podemos estar a dar uma cobertura a isto
como se, não sei, como se fosse um grande ganho. Até eles publicaram, depois começam a entrar no ridículo. Claro, porque depois o Cristiano Ronaldo é usado com publicidade. Oh, vem cá o melhor jogador do mundo, vem cá a Casa Branca. A Casa Branca publicou um vídeo de poucos segundos com o Cristiano Ronaldo a caminhar no corredor com o Trump, e depois o Partido Democrata publicou um vídeo com imagens do Messi. É uma desgraça, É uma é uma estupidez. desgraça, é Isto uma é uma pura estupidez. estupidez. Quer dizer, isto não faz sentido nenhum. E nós, como povo, ficamos, ei, nós somos um povo pequenino aqui à beira do Atlântico e conseguimos pôr lá um jogador da bola. Quer dizer, Mas a reação inversa é igualmente também ridícula, que é, o meu ídolo da bola, em quem eu revia imensas qualidades, é um vendido e foi a... Pá, não interessa isso, é como tu dizes, o Cristiano Ronaldo não representa Portugal. não representa O Portugal. Cristiano Ponto. Ronaldo não fala em nome do Estado português, não fala em nome dos portugueses. Esse representante, tal como tu dizes, é o Presidente da República. É ele? E atenção, esse nós vamos estar a escolher em breve. Portanto, Sim. façamos um favor a nós próprios, concentremos-nos naquilo que é importante e deixemos o acessório onde ele pertence, que é nos campos da bola e nas fotografias do Instagram. Exatamente. Epá, Atenção, tenho todo o respeito pelo Cristiano Ronaldo, porque eu considero sim o melhor jogador do mundo de todos os tempos. Considero que é o nosso melhor jogador português e tenho todo o respeito por isso, porque se não fosse por ele, nós, a nível de desenvolvimento futebolístico nas últimas décadas, não conseguiríamos fazer aquilo que fizemos. Suporta 100%. Agora, eu acho que ele está a entrar por caminhos muito sinuosos e nós, como povo, temos que filtrar muito, muito bem este tipo de decisões. Como tu disseste, ele foi lá como um emissário do Sheik da Arábia Saudita. sim, Portanto, mas nós já sabemos. Repara, já sabemos, não é? eu ouvi comentadores políticos, não é? Comentadores políticos estarem-se a imiscuir agora no tema: será que esta pessoa merece ser o capitão da seleção nacional? E epá, não, calma. malta, Ai, meu Deus. epá, acalmem-se, não é? Quer dizer, nós não podemos passar metade da vida a criticar as atitudes antiliberais da extrema-direita e depois, quando uma pessoa nos desilude por ter um posicionamento político Claro. diferente do nosso, ou se quer ser só pago para fazer aquele É número, só munições que é para a que isso- extrema-direita. o que é só que isto tem que munições. ver com a bola? O que é que Tem isto nada tem, a ver, o que é que o pá, cargo de capitão da seleção nacional tem que ver com política? Quer dizer, agora vamos o quê? Fazer uma sondagem a todos os jogadores da bola para perceber onde é que eles se posicionam e só alguns é que podem ser capitães da seleção nacional? O que é que isso Não, interessa? isso não interessa. Pá, Eu acho que há coisas muito mais importantes para com ter no certeza. país. E vão sempre haver temas mais importantes para discutir no país do que qualquer celebridade portuguesa vai fazer. Sempre. E quem achar que por meter celebridades constantemente na televisão ganham maior relevância, não é isso que vai aumentar pensões aos nossos idosos, não é isso que vai aumentar salários, não é isso que vai trazer empresas para cá, não é isso. As celebridades servem única e exclusivamente para nos desviar das atenções. O que é importante agora é a eleição da Presidência da República. Isto é que é importante. Esqueçam logo o Cristiano Ronaldo. Ele depois, para o ano que vem, está no Mundial e já está tudo esquecido. Pronto, que isto também, uma pessoa esquece as coisas. Seria muito mais interessante se as pessoas querem discutir Trump, Ronaldo, FIFA, isso tudo. Seria muito mais interessante discutir o prisma, por exemplo, da forma como o Donald Trump e a sua comitiva estão, tal como a Arábia Saudita, a utilizar a organização de um evento desportivo daquela magnitude para projetar, Sim. aqui limpar, ok, desviar atenções, mas também para projetar a grandeza da nova América, não é? Desta América trumpista, quer dizer, isso é muito mais interessante Que e está muito pior mais do que a anterior, importante mas tudo bem. Pronto, mas tudo bem. Passa à irrelevante frente. Sim, do que o jogador da bola ter ido Claro. tirar uma selfie com o presidente americano. claro. Bom, e a tua fantochada? A minha fantochada queria trazer uma notícia, queria trazer a notícia a seguinte notícia, e está na SIC Notícias, quem quiser ir ver. Padre insultado na igreja por colocar bandeira LGBT no altar em Espanha. O padre estava a fazer uma missa, colocou uma bandeira LGBT no altar da missa e houve um jovem muito indignado a dizer que o padre não devia fazer isso e até chamou o padre de traidor.
de traidor. E, e disse a seguinte frase, este jovem para o padre: o primeiro culpado és tu que estás a acolher o pecado nesta missa. Ou que o padre, a única coisa que estava a dizer, que estava a fazer, era pegar na mensagem do Papa Francisco e dizer que a igreja é de todos. Ora, eu quero trazer isto para mim, isto é uma fantochada. Porque a igreja nunca na vida poderá ser de todos. Esqueçam lá isso. A igreja não consegue ser tolerante não consegue ser tolerante com a diferença. Está tão impregnado nas pessoas que acreditam cegamente na igreja o ódio contra o que é diferente, que mesmo que haja um padre, atenção, um padre que teve a flexibilidade de mente de colocar uma bandeira para chamar essas pessoas para o próprio seio da igreja, que muitas pessoas são cristãs, são católicas, e é insultado, chamado de traidor atenção, por um jovem. Portanto, eu até fico espantado qual é que foi a educação que este rapaz teve. Mais uma vez, a Eu daquilo, educação. eu daquilo que vi a notícia, eu não tinha visto a notícia, mas daquilo que eu vi a notícia, eu acho que esse jovem pertence a um grupo de extrema-direita associado ao movimento franquista. Franquista, pronto. Mas não tenho, pelo que eu vi. Mas mais Seja, uma vez, é sempre a mesma história. é o que estou, é sempre a mesma história. Quer dizer, como é que nós tivemos um Papa que faleceu há poucos meses, passou uma imagem que a igreja é para todos e as próprias pessoas da igreja são intolerantes, não conseguem. Aquilo está de tal forma enraizado que nunca vai mudar. E isto para mim é uma fantochada, porque uma igreja que diz que uma igreja que se diz moderna, uma igreja que diz que se quer olhar para o futuro, que tem tantos problemas na sua Constituição desde que foi feita, os inúmeros problemas que trouxe ao mundo, não se consegue numa missa, numa cidade espanhola, haver pessoas que consigam tolerar uma bandeira LGBT. Pronto. Como é que se muda uma organização deste tamanho, se nem numa igreja pequenina, com um jovem, se consegue mudar? E para mim é uma fantochada, porque, infelizmente, acho que todo o trabalho que o Papa Francisco tentou fazer para tornar uma igreja mais aberta, acho que vai desaparecer, infelizmente, muito rapidamente, porque este Papa, honestamente, não me parece que vai fazer nada para continuar a modernizar a igreja, mas tudo bem. E é o que tu dizes, não é? A igreja, qualquer grupo, é o resultado das pessoas que o compõem. Exatamente. Portanto, Exatamente. o Papa pode definir uma doutrina, pode Pode. dar uma orientação, Pode. mas depois, se as pessoas são o que são, não é? A igreja não vai passar a ser um ambiente inclusivo de um dia Não. para o outro. Nem nunca na vida o Vaticano controla as igrejas que tem. Isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. Eu, como te disse, eu não tinha visto esta notícia e quando tu me disseste que ias selecioná-la, a minha mente foi logo para outro sítio, foi transportada para um incómodo que eu tenho tido cada vez mais, que tem que ver com o ressurgimento da palavra aceitar. Principalmente no contexto, está a voltar a ser demasiado utilizada nestes contextos da homossexualidade, da transexualidade, aliás, até de forma mais alargada no contexto da diversidade em geral, com os Sim. imigrantes, com as minorias. Ora, é importante nós percebermos uma coisa, esta palavra aceitar ouvia-se na geração dos teus pais e na geração dos Sim. meus. Eu Sim. pensava que isto já estava fora do léxico. Não, A palavra aceitar é em si mesmo uma violência subtil, é uma microagressão. Porque coloca uma pessoa num plano superior, não é? É como se existisse alguém com a autoridade moral para validar a existência de outra pessoa. Ora, a liberdade e a autodeterminação individual, que nós também já falámos aqui variadíssimas vezes no podcast, não carece da bênção de ninguém. Pois está claro. Nem ninguém tem autoridade para dar. A sociedade não tem que aceitar ninguém, tem que reconhecer Ponto. a diferença. Ponto final, parágrafo. É por Desde que isso... só uma nota, Diz. desde que essa diferença não seja agressiva e violenta, porque eu estou a dizer isto para depois não pegar naquilo que estás a dizer, distorcer e usar o conceito de liberdade para tudo.
Nós, Desde que não seja nós, violenta. nós reconhecemos a diferença e depois aplicamos a lei. Pois, Não é? E está depois claro. aplicamos a lei, porque há coisas que não são aceites aos olhos da lei. Há outras que não só são aceites aos olhos da lei, como são um dever mais elementar da humanidade. Certo. Portanto, a sociedade não aceita, a sociedade reconhece. E é por Pronto. isso que é tão importante que a escola tenha um papel ativo em ajudar os nossos jovens a reconhecer, a entender e a respeitar a diferença. No fundo, para Claro. tentar que a diferença passe a ser indiferente. Que é isso que deve Exatamente. ser indiferente. Claro que sim. Aqueles que acham que a promoção da ignorância é uma via e que estão a proteger as crianças a partir da promoção da ignorância estão enganados. Promoção da ignorância só protege quem? Os pais, os adultos, que assim evitam ter que confrontar os esqueletos e os fantasmas que têm nos seus próprios armários. Evitam confrontar os seus próprios medos. E, portanto, eu aqui concordo inteiramente com o comentário que tu fizeste há pouco. Onde é que andam os pais destas crianças? Onde é que E andam eu os vou-te dizer pais? uma coisa. A extrema-direita fala em doutrinação. Eu acho que não só nós, aqueles que defendem uma sociedade plural e diversa, têm que não ter medo de ser mais vocais na luta pela diversidade e pela Exatamente. inclusão. Não Exatamente. podem ter medo de o fazer. A diversidade e a inclusão e os direitos a ela associados não se esgotam quando a lei é aprovada. Nós temos que perceber que tem que ser uma luta contínua diária para Completamente. preservar isto. A lei é só um Ahm, pedaço de papel. Cabe a se- cada um de nós aplicá-la. Que isso isso, aí. aplicá-la e garantir que ela continue em vigor. Exatamente. E ela Exatamente. continue em vigor. E, portanto, esses têm que passar a ser mais focais exatamente, por exemplo, na promoção da educação para a cidadania nas escolas e já agora começarmos a pensar num método alternativo para a educação da cidadania para os pais. Porque isto Sim. está a chegar a um ponto absolutamente inaceitável. Inaceitável. Não, tá. E acho que é assim. Isto são. Isto é muito complexo, é uma situação muito complexa porque parece uma ideia simples. Tudo é aceito. Parece uma ideia simples. Nós não temos que tolerar. Não há diferenças entre nós, não há diferença. Mas isto é muito difícil colmatar porque nós temos, o ser humano adora criar fraturas. Adora dizer que o meu grupo é melhor que o teu grupo. Nós fazemos isto todos os dias. Todos os dias. E fazemos isto da parte clubística de desporto, à parte da religião, à parte das crenças e assim. E depois assim, nós não somos, ninguém é melhor que ninguém. É tão simples quanto isso, ninguém é melhor. Nós estamos tão pouco tempo nesta terra, que não faz sentido. O objetivo de estar nesta terra é para criar desordem, é para minorizar pessoas e para dizer que as pessoas, aquele grupo não interessa, aquilo são uma cambada de gente e nós é que somos bons. Isto não faz sentido nenhum. Epá, e quando é que nós vamos aprender que nós somos manipulados por quem gosta de causar essas fraturas? Para depois essas pessoas que nos fazem isto estarem sempre no poder. Estarem sempre no poder e estão sempre a dar as diretivas todas. Por amor de Deus. Eu acho que nós temos que perceber. Eu não sou crente, não sou nada, mas acho que a Igreja continua a ter um papel no mundo muito importante. Devia ter menos, mas continua a ter um papel no mundo muito importante. E acho que a Igreja tem que perceber que isto não dá para voltar para trás. Os modelos tradicionais de família no mundo foram os modelos mais testados de sempre. Mais testados de sempre. Contra os homossexuais, o papel da mulher, e isto o mais tradicional de sempre. Nós temos agora só numa época de modernismo há 70 anos. Ou há 50 anos. Portanto, não faz sentido. Nós continuamos a agarrar-nos a coisas que de repente deixaram de fazer sentido. E se as pessoas querem agarrar-se a elas para se sentir superior às outras, bom, olha, é um ser humano desperdiçado. É a vida. É o que é. Avançamos para os livros. Bora. Eu quero começar por causa. Nós não combinámos, mas tem que ver com essa questão da criação de fraturas. Eu esta semana não trouxe um livro, trouxe a revista Visão,
Exatamente. Não, 25 de novembro. É a criação de fraturas, não é? O subtítulo diz Respostas às perguntas que ainda dividem o país. Repara uma coisa, Tiago. Hum, se eu e tu decidirmos agora discordar sobre o facto do céu ser azul, é justo dizer que esse facto divide-nos? Não, nós é que decidimos dividir-nos sobre esse facto. Sim. Eu acho verdadeiramente que não há razão para haver uma divisão em relação ao 25 de novembro, sinceramente. Ah, acho que é fabricado. É uma questão, é uma divisão que está a ser fabricada, que não percebo qual é que é o objetivo, a não ser a direita se apropriar de uma data, uma data essa para a qual pouco contribuiu, não é? Porque em grande medida, uma certa direita esteve sempre do lado errado da história nos grandes eventos pelos quais Portugal passou, e por outro lado, a esquerda, porque é que se há de envergonhar do 25 de novembro? É óbvio que o 25 de novembro não tem a mesma importância do 25 de abril. Até do ponto de vista da adesão popular, quer dizer, nós nunca vai ser igual, nunca vai ser a mesma coisa. Agora, a esquerda, que fez o 25 de novembro, porque é que não o há de festejar? Festeje, se querem festejar o 25 de novembro, tudo bem. Agora, Sim. não vamos criar esta fratura, mais uma fratura, onde ela não existe. Eu quis trazer a visão não só porque, pronto, o tema é importante e acho que se junta muito bem a tudo aquilo que nós temos estado aqui a discutir, mas mais uma vez para incentivar toda a gente, é mais uma edição da Visão que saiu com grande custo dos seus jornalistas e a forma que nós temos é comprar, de os ajudar a comprar e, portanto, eu trouxe para voltar a incentivar todos nós a fazê-lo. Claro, e concordo com isso. O 25 de novembro faz parte da história, não é o 25 de abril, não é. Faz parte do processo. Nós não estávamos vivos nessa altura, nós nunca na vida vamos ter uma ligação emocional que nos possa demonstrar ou que nos possa relevar estas duas datas, mas faz parte do processo, não há problema nenhum. Eu acho é que nunca ao 25 de abril, e nós nunca vamos deixar que o 25 de abril passe à história. Nunca. O 25 de Abril é o 25 de Abril, ponto. O 25 de Novembro, é uma consequência, é uma adaptação, é o processo a decorrer. É uma Portanto, é uma continuação, continuação. O 25 de Abril vai ser para sempre, sempre, porque por muitos digam que, antes era melhor, que estão 50 anos de bandalheira, nós estamos muito melhor do que estávamos do que estávamos da ditadura. Muito melhor. É que quem quiser pesquisa um bocadinho como é que era a vida antes e a vida depois. E depois falamos. Agora, nunca na vida o 25 de Abril vai ser menorizado. Nunca. Isso é uma falácia e só quem acredita nisso deve estar também com algum problema. Eu queria trazer a nível de livros, queria trazer um romance excelente. Para mim, um dos melhores romances de sempre, que é O Nome da Rosa, do Humberto Eco. uhum. O Nome da Rosa eu quando li o livro, li o livro e vi o filme com o Sean Connery. Acho que é um dos melhores livros de investigação que existiu, porque passa dentro de um convento. E é engraçadíssimo. Eu só vou ler aqui um bocadinho da história, só para. Ou de um resumo da história, só para quem quiser tiver interesse. É um policial histórico passado num mosteiro medieval, onde um frade franciscano investiga uma série de mortes ligadas a uma biblioteca labiríntica. E é um livro proibido sobre o riso. Para lá do mistério, o romance é sobre o poder, a censura e o medo. Portanto, isto é uma coisa, e o medo do conhecimento. Portanto, quem tiver a oportunidade, leia o livro é muito interessante. Mais uma vez, O Nome da Rosa, do Humberto Eco, de 1980. Para filme, eu trouxe o Laranja Mecânica de Kubrick, novamente. Pois. 1971, um dos melhores filmes da história do cinema. Não é um filme fácil de ver, portanto, é um filme muito difícil. Agora, o que é que ele aborda? Ele aborda a violência, ele aborda a forma como uma violência de Estado,
não é? Pode ser como a violência se pode institucionalizar e Sim. as consequências que a institucionalização da violência traz para o indivíduo. E Exato. fala também sobre questões de livre-arbítrio, da programação das pessoas, estes cavalos de Troia que entram sobre, imbuídas no espírito de libertar o indivíduo à sua liberdade máxima e depois acabam a ter consequências dramáticas não só para a sociedade e para a organização da mesma, mas para o indivíduo ele próprio. É um filme brilhante, como eu disse, é um dos melhores filmes da história do cinema, na minha opinião, e entra como uma luva, na minha perspectiva, nesta questão que nós estamos a ver do aumento da violência absolutamente despropositada, Completamente. mas que na minha visão está a começar a ter caráter de institucional. E, Sim. portanto, deixo aqui a recomendação Laranja Mecânica de Stanley Kubrick. É um excelente filme. Adoro, recomendo vivamente. Relativamente aqui a filmes, eu desta vez quis trazer uma série documental que está na Netflix que se chama Sejam Dóceis, Rezem e Obedeçam. Que é o seguinte, é uma é que eu vi a série e eu fiquei, eu não sei, eu fiquei mesmo de. A série acompanha a ascensão de Jeffs, a construção do complexo no Texas, a investigação das autoridades, o julgamento e a sua condenação. O que é que isto quer dizer? Esta série documental mergulha no mundo de uma igreja, ou de uma igreja não, de um ramo de uma igreja, da igreja Mormon, que é a Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é uma igreja que existe nos Estados Unidos, que é uma igreja que promove a poligamia. Mas promove a poligamia de uma forma levada ao seu extremo. Onde, inclusive, este Jeff, que eu estava aqui a falar, esta ascensão de Jeffs, que é o profeta, como ele se auto-intitula, da igreja, levou a casar com raparigas novíssimas, a ter relações sexuais com menores, e, inclusive, ele está preso, está com uma prisão perpétua, inclusivamente por este tipo de casos. Portanto, eu gostaria muito que as pessoas vissem esta série documental, está na Netflix, Sejam Dóceis, Rezem e Obedeçam, para demonstrar o que é que a deturpação de uma mensagem e a deturpação de uma crença pode levar pessoas a sítios inimagináveis, completamente fechados do mundo, em que a palavra do profeta é a palavra final. Nesta série, por exemplo, as pessoas que conseguiram sair desta igreja porque tiveram um pensamento diferente ficaram sem os filhos, não podem ver os filhos, a igreja não lhes permite ver os filhos. Quando alguém era abandonado ou abandona, quando alguém é expulso da igreja, os filhos são realocados a outras famílias, a outras mães. Veja, é uma série documental de quatro episódios e apesar de alguém possa estar a dizer mas isso é só uma seita, assim, pode ser só uma seita, mas o pano que está por trás é como é que a deturpação de uma mensagem pode levar as pessoas a fazerem coisas inimagináveis e a tolerar coisas inimagináveis, como abuso de menores, claro. Olha, não conhecia e vou ver. Vou ver certamente. Força. Chega assim ao fim o 15º episódio do Talvez o Contrário Seja o Mesmo. Muito obrigado por estar desse lado. Para a semana voltaremos com outros temas. Até lá, fale connosco, participe no debate. Estamos nas redes sociais à vossa espera. Muito obrigado. Muito obrigado e uma boa semana. Narinas de cocaína, tenho artérias de heroína, tenho os pulmões feitos da xixa. Eu sou um gajo muito... Percebeu? Nós, Javira, muito obrigada por ter estado connosco.